da Do Campo Imobiliária. Sejam todos muito bem-vindos. No interior tem sonho bom e chão, amigo. Luciano apresenta as terras com clareza e emoção. Fazenda, casa, sítio, chácara na palma da mão. Em São Paulo, conheceu pessoas que constantemente o incentivaram a se tornar um corretor de imóveis. Entre elas, seu cunhado Vilmar, que também acreditava em seu potencial e incentivava a fazer o curso de corretor. Luciano ouviu os conselhos, iniciou um curso técnico de transações imobiliárias e decidiu dar uma oportunidade para essa nova profissão. Quando retornou à Maravilha, trabalhou durante 6 meses em uma imobiliária da cidade. Foi nesse período que Márcia começou a plantar uma semente que mudariam as suas vidas. Ela acreditava que eles poderiam construir algo próprio. Acreditavam que poderiam criar uma empresa baseada em valores, princípios e sonhos. E foi assim que nasceu o primeiro passo dessa história. Em 2014, em uma pequena sala na Avenida Duque de Caxias, cedida pelo senhor Galera, nasceu a primeira imobiliária. Era uma estrutura simples, uma recepção, um banheiro e uma sala para o Luciano atender seus clientes. Foi nessa oportunidade que o sonho então cresceu. Foi eles quem pintaram essa sala. Pequena no tamanho, gigante nos sonhos. Naquele início, a empresa levava o nome de Luciano do Campo, trabalhando de forma autônoma como corretor de imóveis. Mas os desafios vieram cedo. Maravilha enfrentou uma grande enchente. A água invadiu a imobiliária e trouxe dias extremamente difíceis. As vendas diminuíram, as contas se acumularam e as incertezas apareceram. Foi um período em que Luciano e Márcia chegaram a ficar 3 meses sem conseguir pagar o aluguel dessa sala comercial e também do apartamento onde eles moravam. Pensaram até em vender a imobiliária, naquela época, num valor de R$10.000. Ainda bem que isso não aconteceu. Meu Deus! Colocou pessoas especiais em seu caminho. O senhor Galera, proprietário da sala, jamais os pressionou. Pelo contrário, todos os dias o incentivava. Tenha calma, trabalhe em sério. Continue, vai dar certo. Da mesma forma, João Furtado, tio da Márcia, que era proprietário do apartamento onde eles moravam, também foi um instrumento de Deus naquele momento. Mesmo diante das dificuldades, não os cobrou. E mais do que isso, emprestou R$500 para que Luciano pudesse viajar até São Paulo para conseguir finalizar e concluir uma negociação. Foi um gesto simples, mas que representou esperança quando ela parecia faltar. Passaram muitos finais de ano que somente Deus sabe, sem saber como iriam fazer mercado ou cumprir com os compromissos. Deus nunca desamparou. Precisamos ressaltar o primeiro cliente do Luciano. Foi o Wildo, hoje amigo, compadre, um irmão. Alguém que acreditou quando tudo ainda estava começando. Anos depois, foi justamente ele quem deu a sugestão que mudaria para sempre a identidade da empresa. Ele disse: por que você não usa o seu sobrenome? Do Campo. A ideia foi aceita e assim nasceu a Do Campo Imobiliária. Um nome que carregava história, identidade e propósito. Os anos passaram, vieram novos clientes, novos aprendizados e novas conquistas. Em 2018, a empresa deu um passo muito importante. Mudou-se para uma nova sede na Avenida Anita Garibaldi, número 460. Era início de uma nova fase.
uma fase de crescimento, amadurecimento, consolidação da marca. Márcia, após essa mudança, passou um momento muito difícil, que foi a perca do seu irmão Leandro. Mas que lembra sempre e tenha certeza que estaria muito feliz com essa trajetória. Logo depois, veio mais um desafio que marcou a história de todos nós. A pandemia. Dias difíceis. Dias de medo, incertezas, preocupações. Momentos em que parecia não haver respostas. Mas, mais uma vez, Deus permaneceu presente. E foi justamente nesse período que surgiu uma das maiores transformações da história da empresa. Durante muito tempo, Márcia insistiu para que Luciano começasse a gravar vídeos. Ela acreditava que as pessoas precisavam conhecer quem ele realmente era. Então, ele decidiu tentar. Começou a estudar, gravar, aprender. O objetivo inicial era simples: alcançar 1.000 inscritos no canal do YouTube. Meu Deus! Ele tinha planos incríveis e bem maiores para vocês. No primeiro ano, o canal encerrou com mais de 15.000 inscritos, tudo de forma orgânica, sem impulsionamento, sem atalhos, apenas com trabalho, dedicação e muita verdade. Foram inúmeras noites estudando a plataforma, aprendendo técnicas, corrigindo erros e persistindo, né, Luciano? Com o tempo, o canal cresceu, a audiência aumentou, passando hoje a mais de 140.000 inscritos. Já veio o Play de Prata, tão sonhado. E pessoas de todas as partes do Brasil passaram a conhecer a trajetória do Luciano na imobiliária. Hoje recebemos visitantes de diversos estados e até mesmo de outros países, que vêm conhecer de perto essa história, e muitos clientes que hoje residem na nossa região oeste de Santa Catarina. Não por fama, mas porque se identificam com a simplicidade, a verdade e os valores que sempre fizeram parte dessa caminhada. Ah, e tem o chapéu. Sim, esse surgiu depois que o Luciano passou pelo Covid pela primeira vez. Com fortes dores de cabeça, muitas vezes por conta da exposição do sol, Márcia mandou fazer um chapéu. Primeira reação do Luciano: eu não vou usar. E ela disse: você vai usar. Vai gravar com ele, vai ajudar com suas dores de cabeça. Enfim, detalhe hoje que não existe Luciano sem chapéu. Essa é a sua marca. Ao longo desses anos, outras pessoas passaram a fazer parte da família do campo. Há 5 anos chegou o Laércio. Chegou desacreditado em si mesmo, mas acreditamos nele. E hoje ele faz parte dessa história. Superou desafios, venceu batalhas, cresceu junto com a empresa. Depois vieram o Vitor, há 2 anos, o Tiago, há 1 ano, o Jonas, em novembro de 2025, o Giovanni, há 30 dias, e o Lucas. Cada um trazendo seus sonhos, talentos e contribuições. Há 2 anos chegou a Camille, uma jovem discreta, mas cheia de vontade de aprender. E hoje é a pessoa que nos auxilia no marketing. Há poucos dias chegou a Sandra, nossa nova secretária. E parece que sempre esteve aqui, porque algumas pessoas simplesmente se encaixam no lugar certo. Em 2020, Márcia passou a atuar integralmente na empresa. E juntos, Luciano e Márcia, continuam buscando conhecimento, desenvolvimento e crescimento, sempre acreditando que vender imóveis é muito mais do que negociar propriedades. É ajudar pessoas a realizar sonhos. É transformar vidas. É construir histórias. Hoje também temos a alegria de ver o Lucas iniciando a sua trajetória profissional dentro da empresa. Mais do que aprender uma profissão, desejamos que ele aprenda os valores, que enxergue no trabalho, na honestidade e na fé o verdadeiro significado do sucesso. A nossa pequena Helena, com apenas 8 anos, já demonstra o desejo de fazer parte dessa história, porque a do Campo Imobiliária nunca foi apenas uma empresa. Ela sempre foi uma família.
Ano passado, em maio, perceberam que precisavam reorganizar as coisas. Deus enviou Juliano Vieira, que veio auxiliar na direção e fizeram eles acreditarem e mostrar que a do campo poderia sim ser muito mais. O grande incentivador para hoje estarmos inaugurando essa nova sede é o Juliano. Olhamos para trás com gratidão. Gratidão pelas pessoas que acreditaram, pelas pessoas que ajudaram, pelos clientes que confiaram, pelos colaboradores que caminham conosco, pela família que sempre esteve do nosso lado. Pais do Luciano, seu Valdir e dona Genoveva, aos pais da Márcia, seu Darcy e dona Noeli, e principalmente por Deus, porque em nenhum momento fomos desamparados. Cada conquista que celebramos hoje carrega a mão e o cuidado do nosso Deus. Esta nova sede não representa apenas uma mudança de endereço. Representa 12 anos de sonhos, desafios, superação, trabalho e fé. Representa tudo aquilo que foi construído até aqui e também tudo aquilo que ainda há por vir, está por vir. Porque a história da do Campo Imobiliária não termina hoje. Hoje começa um novo capítulo e temos a certeza de que os melhores anos ainda estão por vir. As promessas do Senhor estão se cumprindo dentro das alianças que eles não os quebra, dos princípios que são vividos, da honestidade e da dedicação. Porque é tudo dele, por ele são todas as coisas. Hoje é um marco na história da do Campo Imobiliária e cada um de vocês faz parte. Das redes da imobiliária, nos últimos 12 meses, passaram 43 milhões de visualizações orgânicas. E é sobre isso. Essa é a do Campo Imobiliário. Conhecer uma empresa e também conhecer as pessoas que caminham diariamente para transformar os objetivos em realidade. Por isso, convidamos nesse momento o senhor Laércio Uman para fazer o uso da palavra em nome da equipe da do Campo Imobiliário. Cada um vai falar um pouquinho aí. Acho que sobrou só para mim. Bom dia, então. Eu fiz um discurso breve aqui, não sou muito acostumado a falar em microfone, né? O negócio é vender mesmo, mas como sou mais velho aqui da turma, sobrou para mim falar. Hoje, falo então em meu nome, em nome da equipe toda aqui, o Vitor, Thiago, o Jonas, Giovanni, Lucas, Camille e a Sandra também que tá chegando. Eu vou ler aqui. Antes de qualquer coisa, queria agradecer primeiramente a Deus, né? Sem Ele, nós não estaríamos aqui, nada disso tinha acontecido, né? Foi Ele que desenhou o caminho até aqui. Em segundo lugar, queria agradecer a Márcia, o Luciano também, por ter acreditado em todos nós aqui, né? Como foi falado, acho que todo mundo, todos os corretores chegaram desacreditados aqui, né? Meio com cabeça baixa, então o Luciano e a Márcia motivaram nós a vir trabalhar com eles, né? E então estamos aí até hoje. E nada disso seria possível, cada conquista, cada oportunidade e cada passo dado até aqui, então, por causa de Deus, em primeiro lugar. Agradeço a toda a equipe do campo que diariamente trabalha, né? A gente trabalha firme, a gente se dedica, todos nós, né? A gente é uma equipe realmente, então agradeço a todo mundo. Quero fazer um agradecimento em especial também, se me permitirem aqui, a minha esposa, né? Que se não fosse ela ter me incentivado a começar na corretagem, eu não estaria aqui. E a minha nenê também, a Mel, que é um incentivo diário, né? Então, quem tem filho sabe que é um incentivo, né? Quero fazer também a palavra aqui. Confesso que hoje estou aqui com o coração cheio de gratidão. Quando olho para essa nova sede, é impossível não lembrar de onde tudo começou. São quase 12 anos, né, Luciano? Quase 12 anos. Foram domingos sacrificados, almoço em família sacrificado, brincar com as crianças, né? Foi tudo deixado um pouco de lado para chegar onde a gente chegou. Ao longo dessa caminhada, vimos muitas famílias realizarem sonhos. Pessoas que buscavam chácara, um pedaço de terra, uma casa, um lugar
para viver com mais tranquilidade, mais liberdade e mais qualidade de vida. E é justamente isso que torna a do campo diferente. Nós não vendemos apenas imóveis. Nós ajudamos pessoas a encontrarem um lugar para construir sua família, um lugar mais tranquilo para se viver, onde criam seus filhos, onde viverão momentos inesquecíveis e onde serão verdadeiramente felizes. Mas também a gente não pode se esquecer de quem está do outro lado, quem está vendendo imóvel. Geralmente não está vendendo só porque quer, está passando por alguma dificuldade financeira, quer mudar de vida, quer mudar de cidade. E quantas vezes a gente já chegou numa propriedade, né, Luciano? Eu também. E o pai de família chegar a chorar na nossa frente, desesperado por não ter um dinheiro para comprar uma comida, né? Precisava vender a chácara, o imóvel, para pagar a conta, né? E isso acontece bastante. Então, a gente, além de realizar sonhos, de um lado, a gente resolve o problema de outro também, né? Então, isso é muito gratificante. E é por isso que nosso trabalho tem tanto valor. Porque por trás de cada imóvel existem pessoas, existem histórias e momentos importantes da vida. Da nossa parte, existe algo muito importante para tudo isso nessa trajetória, que é a humildade. A gente vê hoje muitas empresas que começam pequeno, fazem uma base forte, mas ao longo do caminho, quando crescem, perdem a humildade. E perdendo a humildade, perde tudo. Então, a essência da imobiliária que hoje sempre será e sempre foi a humildade, né? A humildade em qualquer negócio, um negócio bem feito, como o Luciano sempre fala, se tem dúvida no negócio, não faz, né? Então, a gente sempre faz um negócio certo, correto, para tanto quem está comprando, quem está vendendo, fique feliz, seja feliz para sempre, né? Temos o respeito por quem compra um pequeno lote, uma casa mais simples, uma casa grande. A forma de negociação é igual, não importa o tamanho do imóvel ou se for uma pessoa mais simples, mais humilde, né? A humildade e o respeito sempre é o mesmo. Existem pessoas, existem histórias, existem sonhos que merecem respeito. Por isso, quando vejo essa nova sede pronta, eu não enxergo apenas uma sala bonita. Vejo o resultado e a coragem que iniciou há quase 12 anos atrás. Vejo o esforço de uma equipe que veste a camisa todos os dias. Vejo a confiança de milhares de clientes do Brasil todo e de vários lugares do mundo que acreditam no nosso trabalho. E vejo que esse crescimento aconteceu porque existe verdade no que a gente faz. Existe paixão, existe propósito, existe humildade. Hoje iniciamos uma nova fase. Uma fase com mais estrutura, mais oportunidade, mais desafio. Mas tenho certeza de que aquilo que nos trouxe até aqui continuará exatamente igual. Que é o compromisso de cuidar das pessoas, ajudar a realizar os sonhos. Tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, parte dessa história. E também falar que tenho orgulho de falar que eu sou do campo. Acho que todo mundo tem orgulho disso também, né? É um pouco do campo. Parabéns, Márcia, parabéns, Luciano, parabéns, equipe, parabéns a todo mundo, clientes, amigos também, né? E que Deus continue abençoando essa empresa e a todos nós. Obrigado, tá? Desculpe aí ser meio embaralhado nas palavras, mas eu vou aprendendo com o tempo, né? Meu negócio é vender, não é falar em microfone. Posso falar mais uma coisa? Posso falar agora? Tá. Eu vou fazer um pronunciamento aqui também. Então, acho que quase ninguém sabia, só o Luciano sabia. A gente tem aqui o Piá da Granja. Piá da Granja, acho que bastante gente conhece aí das redes sociais. A partir de segunda-feira, ele vai ser o novo corretor de imobiliária. Não sei se estavam sabendo ou não, mas ele vai estar participando aqui, tá? Não, brincadeira. Eu tava com isso até atrás do aluguel aqui, pra morar. Eita, nós.
Agradecemos as palavras e convidamos agora para o seu pronunciamento a senhora Márcia Furtado, sócia proprietária e gestora dessa história, que ela é parte fundamental da construção deste sonho. Bom dia a todos, todas que estão aqui nesta manhã. Nós queremos agradecer, né, todos vocês que estão aqui, que saíram dos seus lares, dos seus trabalhos e vieram prestigiar esse momento tão importante. É difícil falar nesse momento, né? Eu sou a pessoa que mais fala aqui nessa empresa, mas nesse momento, para mim, eu estou muito emocionada nos últimos dias e a gente cansa, né? Com certeza, todos estão um pouco cansados aqui pelo nosso trabalho, pelo empenho, mas nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão, gratidão a Deus sobre todas as coisas. E a gente, desde o nosso começo, eu e o Luciano, sempre colocamos Deus acima de tudo. E assim Ele continua, acima de todas as coisas. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Se não fosse por Ele, nada disso estava acontecendo. Tudo é uma história, tudo é uma trajetória que a gente vem vivendo. E esse ano vai fazer 12 anos de imobiliária. No começo começou só o Luciano. Depois o Luciano com uma secretária meio período. Eu estava trabalhando num escritório de advocacia, minha formação é em direito, e nós fomos lutando, batalhando como cada um de vocês que está aqui, todos os dias. Todos os dias são batalhas que a gente vai vencendo, e graças a Deus por elas, porque elas nos fazem crescer. E depois disso fomos crescendo, como a Thaís leu aqui, não preciso repetir, foi anos difíceis, anos que nós olhamos um para o outro e nós não sabíamos o que fazer, a quem recorrer, mas nós sabíamos que existia e existe um Deus que estava olhando por nós. Isso que nós estamos vivendo aqui são promessas de Deus há muitos anos sobre a nossa vida. Nosso pastor presidente, pastor Roberto, está aqui, pastor Eliane, ele sabe disso, ele mesmo foi porta-voz de Deus na nossa vida, e isso que nós vivemos é por ele, né? E todos que chegam na imobiliária, todos, eu sempre falo para eles, algo que vocês vão ouvir aqui todos os dias, é Jesus, é Deus, né? Nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós batemos na mesa juntos, chamamos atenção, mas nós somos uma família. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus me presenteou com um homem muito especial, que é o Luciano. Por ele que tudo isso tem acontecido, pelo trabalho dele, pela dedicação dele. Muitas vezes eu olhava e eu pensava, meu Deus, né? Passava madrugada fora estudando o canal do YouTube e eu cheguei a pensar, confesso, esse homem tá louco. O que nós vamos fazer com esse canal, né? E hoje nós conhecemos pessoas dos Estados Unidos, Califórnia, Bolívia, Áustria, Austrália, vão me ajudando, Inglaterra, Suíça, Áustria, Alemanha, Japão, Portugal e vários estados. Muitas pessoas aqui da nossa cidade não sabem dessa trajetória, mas está tudo certo. Porque o mais importante é Deus saber nosso trabalho ser honesto, ser digno, e isso é importante. Hoje nós temos pessoas que são ingleses britânicos morando no interior de Romelândia. Pessoas que têm conhecido também a palavra de Deus através da nossa vida. Que isso é o nosso maior propósito. Que Deus chegue primeiro. E ter vocês aqui nos alegra o coração. Cada um que está aqui. E eu não posso, eu mesma, deixar de mencionar algumas pessoas que, se eu esquecer, né, eu não gosto disso, mas vou falar primeiramente da Soraya. Soraya está aqui, foi a nossa designer de interiores, foi a pessoa que eu acho que mais me suportou depois do Neuri. E ela foi uma pessoa que eu fui falando para ela o que nós imaginávamos aqui para do campo, e ela foi montando, né? Foi mudando, foi fazendo, e não tinha dia, não tinha hora, como não tem, né? Então a Soraya foi a pessoa que fez esses detalhes que vocês vão ver depois. É algo novo, é um conceito novo de imobiliária. Nós temos salas de atendimento, nós temos uma sala enorme de reunião, nós temos um café onde nós vamos poder sentar com o nosso cliente, conversar com ele, receber os familiares.
Depois também tenho que citar a Aline e o Neure, né? Juntamente com os meninos ali, eu não lembro o nome deles, mas foram mais de 60 dias. Todos os dias, praticamente, eles vindo de Modelo Maravilha, fazer aqui, às vezes errado, e muda. Neure, e nunca, em nenhum momento, eles disseram para mim, não dá, não tem como. Então, minha gratidão a vocês, porque nós passamos momentos juntos, né? E foi um trabalho excelente. Muito obrigado. A Vimóveis também, a Geo que está aqui, desde o começo, porque eu já fui lá já há alguns meses, né, pensando desde cor, de tudo que a gente iria viver aqui, para ter algo, tudo maravilhoso para os nossos clientes, poder se sentir em casa, né? Então, eu sou grata a você por ter me compreendido, por vir aqui se disponibilizar e nos atender. Isso é muito importante. Citar desde os ar-condicionado, climatizadores, os proprietários da sala aqui, o Menegassi e o Gilson Campana, não vou chamar ele pelo apelido, os proprietários da sala, o Adriano, que fez toda a parte elétrica, a agência D, que fez a nossa fachada e alguns detalhes também dentro da sala, encanador, pintores, o irmão do Jonas, o Everton, não posso deixar de citar a minha Tata, não sei se ela está aqui, a Rose. Não veio ainda. A Rose é uma pessoa que trabalha na nossa casa e vai cuidar também aqui da limpeza. Sem ela, eu não poderia estar aqui todos os dias batalhando, lutando. Ela é a pessoa que cuida do nosso lar, da nossa filha, as placas. Também tem o soldado Sargento Mânica. Eu vi ele aí. Não sei se ele já foi. Está lá. Também colocou as Alexia. A Simone, da Ilumina, tá aí, as cortinas, né, detalhes tão importantes, parecem pequenos, mas vocês vão ver como é importante. Quem mais? Vão me ajudando. Tanta gente que passou, todos que passaram, né, que fizeram um pouquinho de cada coisa aqui dentro dessa sala, e me alegra o coração por tudo, né? Todos mesmo, sem exceção, assim. Se eu esquecer alguém, me perdoa. Mas eu sou muito grata a todos vocês, que sem vocês nada poderia existir. A minha família, meus pais que estão aqui, seu Darcy e dona Noeli, muito obrigado, porque em nenhum momento, né, deixaram de me incentivar. O meu pai sempre fala que palavra ele sempre tem para todo mundo, né? E ele sempre foi o meu maior incentivador em nunca desistir, a não parar. Me ensinou a dirigir com 11 anos. Sargento Mânica tá para os seus ouvidos. Com 11 anos. E sempre ele me falou, vai. E ele sempre me deu uma palavra e eu vou deixar os corretores. Não fiquem mandando mensagem. Liga, vai pessoalmente. E eu sempre fiz isso e sempre deu muito certo. Então, gratidão aos meus pais, a minha família que não está aqui presente, os pais do Luciano que não puderam estar, mas tem a irmã dele que eu vi que chegou agora também, a todos os familiares. Agradecer aos meus filhos, que eu digo que quem é pai e mãe que está aqui, que é empresário vai saber, eles que aguentam os tirões, né? Eles que aguentam tudo, né? Lucas e Helena, Lucas com 19 anos, começando a crescer agora, decidiu, graças a Deus, por livre e espontânea vontade. Porque enquanto o pai e a mãe falam, não. Depois, sim. Né? A Helena, que com 8 anos, senta às vezes nos domingos comigo, onde eu estou trabalhando para os nossos comitês de segunda, e me ajuda a olhar os números dos corretores. Sabe de todos os números, de quem vende, quem não vende, quem capita, quem não capita, e me falou que ela vai também trabalhar junto aqui. Então, isso é o quê? Reflexo da nossa vida. E eu quero deixar essa reflexão para vocês que estão aqui. As pessoas olham para nós e que as pessoas possam olhar para nós como um exemplo bom, né? Algo bom a ser seguido, e os nossos familiares também. A cada corretor que está aqui, a cada um deles, desde o Laércio, que está há 5 anos, e o Giovanni, que está há 30 dias. Cada um deles, nós acreditamos em vocês plenamente, são pessoas de família, pessoas honradas, pessoas honestas, que têm passado essa trajetória conosco. E vocês são pessoas especiais, a qual Deus colocou no nosso caminho, e eu tenho certeza do crescimento. Eu olho para cada um. Se eu falei esses dias para o Jonas, eu vou pegar na câmera a foto de quando você veio e a foto de hoje, né?
para ver, às vezes a gente pensa que não há mudança, mas há uma mudança extraordinária. O Laércio não falava de jeito nenhum, está falando até no microfone aqui, Nath, vê se pode isso. Então, cada um deles carrega uma história, né? Cada um veio de algum trabalho e hoje estão aqui. Laércio, o Vitor, o Tiago, o Jonas, Giovanni, Lucas, agora também. Minha gratidão a vocês. E cada detalhe que tem na do Campo Imobiliária, vocês fazem parte disso também. E a Camille, a Sandra, Camille há 2 anos, né, chegou uma menina que, às vezes, ela mesma desacreditada dela mesma, mas eu botei muita fé nela e eu sei que ela nunca, jamais vai me decepcionar. Ela trabalhava lá no Real Alimentos, carregando caixa, e ela chegou 70 currículos para mim. E no meio desses 70 currículos tinha o currículo da Camille. E quando ela chegou, eu olhei para ela e vi nos olhos dela que ela queria vencer na vida. E eu falei, é você. E hoje ela está aí, graças a Deus, nos ajudando. Assim mesmo foi a Sandra. A Sandra chegou há 30 dias com a gente e parece que faz muitos anos que está aqui conosco. Quis citar o nome de todos eles porque nós passamos mais momentos juntos com eles do que com os nossos familiares, né? E eles são as pessoas que estão com a gente vivendo todos os momentos. Porque as pessoas vê as redes sociais, elas vê o dia a dia, mas aquele bastidor é só quem está junto. Então, minha gratidão à Ana, que está aqui, a Thaís, minha amiga desde 2000 e não sei quanto, mais de 21 anos, isso é um milagre, mas acontece. Ela já me viu chorar, já me viu sorrir, já me viu querer desistir e já me viu aqui, né? Então, isso é algo que a gente precisa trazer conosco. São essências do nosso coração. E quero desejar a todos vocês uma manhã cheia de lembranças boas, de uma trajetória. Vocês vão ver na entrada, a recepção, a entrada vai ser lá, essa porta sempre vai ficar fechada. E entrando, passando pela recepção, tem um pouquinho da nossa história, que começou lá em 2014, a do Campo Imobiliária, com outro nome, Luciano do Campo. Quero te agradecer, Luciano, por tudo que você representa na minha vida. Eu falo que existe uma Márcia antes do Luciano e uma Márcia depois do Luciano. E Deus colocou você no meu caminho para mudar a minha história, né? Mudar aquilo que muitas vezes eu não tinha esperança e achava que não tinha mais saída. E juntos, para mostrar que casal trabalhando junto dá certo, no começo não foi fácil. Foram uns 5 anos muito difíceis, porque eu tenho uma personalidade e ele tem outra personalidade. Mas nos entendemos, nos compreendemos. Hoje eu sei o meu lugar na empresa, eu faço a gestão, né, dos corretores, de toda a imobiliária, administrativo e financeiro. E ele, muitas vezes, não fica nem sabendo que a conta está zerada, porque eu não preocupo ele com isso. Eu deixo ele trabalhar. E muito obrigado por você acreditar em mim. Porque muitas vezes nós olhamos para nós e não acreditamos em nós. E você é um homem de um coração maravilhoso, de um coração gigantesco, recebeu o Lucas como filho, abraçou e hoje você é o pai dele, me recebeu, nos acolheu, nos deu amor, nos dá amor, carinho, dedicação do seu tempo. E nós compreendemos os domingos que faltou, os sábados, os feriados, as madrugadas que ficou estudando, para que hoje a gente pudesse viver isso. E quem sabe, né? O Lucas e a Helena vão seguir essa nova história daqui uns anos e a gente pode também, vai ficando velho, né? Vai dando uma descansadinha, porque aqui já bate o 41 aqui para frente. E gratidão a todos. Vejo o Celso Broeto, que está aqui, é o nosso contador desde o início, então sabe a nossa história, também conhece a nossa trajetória, às vezes chama a nossa atenção, nos ajuda. E gratidão a todos vocês, aos construtores, empreendedores, incorporadoras que estão aqui presentes, empresários, a nossa deputada também está aqui, já saiu, e a nossa vice-prefeita que está aqui, vereadores que estão presentes, todas as autoridades que estão aqui, a Ivana da Rádio Difusora, nossa amiga, né, está aqui também, e agradecer muito especial ao Piada Grande. Venha mais perto aqui, abençoado.
Pessoal, é coisa que isso aqui nós vamos viver só hoje. Então, nós temos que falar, né? Piada grande. Está aqui, é uma pessoa de um coração gigantesco. E quando ele chamou pela primeira vez, eu me assustei. Eu falei, mas o que esse cara tá chamando? Será que é ele ou é fake? E ele me falou assim, não, eu sigo você, eu quero tomar um café. Eu fui olhar mesmo se era o perfil dele. E hoje ele está aqui com a gente, uma pessoa maravilhosa. E ele me falou assim, não, eu sou fã do Luciano. Eu pensei, se tu soubesse, o Luciano é teu fã. Né? E isso, o que acontece? As redes sociais fazem. As redes sociais, elas devem ser usadas para o bem, para trazer alegria, para mostrar quem a gente é. E quando ele chegou, eu falei, cara, ele é mesmo o que ele mostra lá nas redes sociais. E é o que eu ouço do Luciano também. As pessoas vêm, às vezes, esses dias nós recebemos uma senhora de 99 anos que o filho trouxe do Rio de Janeiro a Maravilha para conhecer o Luciano. Eu me assustei. A gente se assusta com essas situações, com essas histórias que acontecem, os corretores sabem disso. E ela veio aqui conhecer, só para conhecer. As redes sociais, elas têm disso e têm para o bem, né? E, então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Depois você vai falar também um pouquinho. E ele vai ficar aqui com nós hoje pela manhã. Quem quiser fazer uma foto com ele, conversar com ele. Ele é brincalhão mesmo. Ele vai fazer fez umas brincadeiras com os corretores esses dias que estavam aí. Não leve pro coração, tá tudo certo, né? Então, agradeço a tua presença aqui, tá? É Daniel o nome dele. Daniel estava na cova dos leões, mas o Senhor guardou ele. Amém? E muito obrigado, Renato, que está aqui também, veio do Rio de Janeiro, trabalhou um pouquinho com a gente, hoje está em uma outra grande empresa, fazendo o trabalho dele, é uma pessoa que está aqui, ele e a Andressa, que vieram do Rio de Janeiro, através do canal do YouTube também, conheceram do Campo Imobiliária, e assim várias pessoas, clientes que estão aqui, se nós for citar todo mundo, nós vamos ficar a manhã inteira aqui, mas vocês vão ter oportunidade de se conhecer. Muito obrigado. Se eu esqueci alguma coisa, vocês me perdoem. Eu tentei fazer o máximo, deixar com que a Thaís constasse a nossa história, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Então, gratidão a Deus, acima de todas as coisas. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Só agradecer ao Márcio, Luciano, que como primeira vez eu entrei em contato, assim, eu vi o bicho velho lá no YouTube e falava, cara, esse cara... Só que eu não sabia que era daqui. Pensava, mesma coisa que eu. O pessoal, quando eu comecei na internet, achava que eu era do Rio Grande do Sul, ou era do Paraná, só que daí eu comecei a usar uma camisa da Chapecoense para poder mostrar de onde que eu era. Daí, foi passando o tempo, eu não foi por você, mas alguém me falou, não, o Luciano é lá de Maravilha. Eu falei, olha só, daí eu entrei em contato, falei, uma hora dessa eu vou tomar um café aí. Passava na frente, deu vários amigos aqui, pessoal... Desde o Tratoraço da Janguta, Marcelo, que é influenciador, Vitor Finger, que são daqui também, e sempre eu passava na frente, mas eu não tenho vergonha, eu não vou chegar lá. E daí, quando a Márcia entrou em contato comigo para mim fazer parte disso aí, eu pensei, cara do céu, para você ver que muitas vezes a internet atrai pessoas, conecta pessoas, e eu, o Bernardo também, meu assessor, tá aí. A gente tem várias parcerias com empresas, mas desde o primeiro contato que eu tive com vocês pelas redes sociais, pessoalmente, não foi só uma empresa, foi uma família e virou praticamente nossa família também. E agradecer a cada um de vocês por ter me chamado. Eu fico muito feliz de coração mesmo que essa parceria se estenda por vários anos. Que precisar de nós, a gente me deu umas aulas do YouTube, que eu não sou do YouTube, né? E em contrapartida, dei umas aulas para ele no Instagram. Mas então a gente tá para se fortalecer. Márcia, Luciano, Deus abençoe a cada pessoa que está aí. Que uma coisa que você me falou, que cada pessoa que está aqui, porque fizeram parte da sua vida. E isso é muito, muito bonito. Então uma salva de palmas esses dois aqui. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, Márcia. Para encerrar os pronunciamentos desta manhã, convidamos o senhor Luciano do Campo para dirigir a sua mensagem a todos os presentes. Bom dia a todos. E antes que a gente possa pensar que o dia está ruim, né, que a gente está vivendo um momento difícil, a gente precisa lembrar que aquele que morreu na cruz por nós, né, passou um momento muito pior. Então, nada que estamos passando, talvez hoje, de difícil, se compara o que Jesus fez por nós. Não tenho protocolo de fala, eu vou falar o que eu sempre faço, que é o que está no meu coração sempre. Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente,
por esse momento, agradecer a Deus e a vocês por ter tirado esse momento de vir até aqui. Eu sei que tem pessoas do Paraná que vieram aqui agora de manhã, com certeza saíram 6 horas da manhã, acordaram, sei lá, 5h30, estão aqui, né? Vocês que moram em Maravilha, o Neuri da Projetos, que fez todo o planejado da imobiliária, Viário de Modelo, agradecer a minha irmã também, está representando a minha família aí que veio, né? Meus pais não puderam, minha outra irmã também não. Agradecer ao pastor Roberto por estar aqui, o meu sogro, a minha sogra, a todos os clientes, o Renato que veio do Rio de Janeiro também, o seu Ari que está aí, o Nico, enfim, se eu for falando, gente, tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer. E toda essa história que a gente fez questão de falar e tomar um pouquinho do tempo de cada um hoje de manhã, é para vocês verem que tudo é possível, né? Nada é por acaso quando tem trabalho sério, né? Então, a gente precisa acreditar em nós mesmos, acreditar que a gente é capaz, né? Sempre quando a gente tem um momento difícil, Deus é aquele que segura a nossa mão e que sustenta. E eu quero agradecer você, Márcia, a minha esposa, para quem não conhece ainda, né? Porque a do Campo só está aqui também hoje por causa dela, né? Foi ela que há 11 anos atrás, 12 anos atrás, falou, vamos abrir a imobiliária, né? E assim foi. E depois a gente foi caminhando para chegar nesse espaço que vocês em breve vão ver, espero que gostem, né? Então a gente está aqui procurando sempre, desde o início, o Luiz da Jancar, que está aí também, né, Luiz? Está aí, é um cara que me acompanhou desde o princípio também, nosso início, o irmão Becker, enfim, todas as pessoas e clientes que estão aqui, né? Hoje, a do Campo Imobiliária tem clientes, tem amigos aqui em Maravilha, em todo o oeste catarinense, na Serra Catarinense, que é o foco mais nosso dos imóveis rurais. Cidade, a gente tem se dedicado mais à venda aqui em Maravilha e em Chapecó para investimentos. E claro que, além disso, hoje a gente atende clientes do Brasil inteiro e de toda a Europa, dos Estados Unidos, alguns clientes que vão chegar aqui, por exemplo, o Genden, que veio morar aqui no oeste catarinense depois de 29 anos morando nos Estados Unidos. Por exemplo, o Joey e a Di, que são americanos nativos. O Joey serviu no exército na Guerra do Iraque em 2003 a 2005. Se ele não chegou, ele deve estar para chegar. E escolheram o oeste catarinense para morar, né? Isso a maioria de vocês não sabe. Então, o Joey fala português, a Di não fala, mas de todos os lugares que ele já conheceu pelo mundo, de todos os lugares do Brasil, ele escolheu o oeste catarinense, em especial o nosso extremo oeste. Então, acho que a gente está num lugar abençoado, nós vivemos num lugar abençoado e de futuro. Temos um clima bom, pessoas boas, uma cultura bacana, né? Então, hoje a do Campo abre as portas aqui. Estou muito feliz, muito obrigado a cada um de vocês que vieram aqui, ao pessoal do YouTube que vai me acompanhar, está acompanhando toda essa gravação que a gente vai pôr depois. A cada um inscrito no canal, desde o primeiro até os 140 mil que a gente atingiu essa semana. Muito obrigado a cada um de vocês, ao pessoal do Instagram, o pessoal lá do TikTok, do Facebook, né? Muito obrigado a todos vocês. Você que está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez também, seja bem-vindo, se inscreva no canal. A do Campo não é só negócios, é transformação de vidas, de pessoas, de famílias. E eu não quero ser cansativo, mas quero dar um exemplo para vocês terem uma noção de como é o nosso coração e como a gente trabalha. Há poucos dias atrás, uma família de tigrinhos me chamou para vender a propriedade rural deles. Cheguei lá num sábado, meio-dia, já eram 11h30, eu falei para a Márcia, eu preciso atender um casal que me pediu para ir lá conhecer a propriedade que eles querem vender, eles precisam vender. Eu cheguei lá, pessoal, quando eu botei o pé fora do carro, eu senti um negócio, falei assim, esse negócio não tá certo. Tá bom, vamos lá, olhei a propriedade, dei uma volta, comecei a fazer um mapa mental ali de como que eu faria a venda, o vídeo, as fotos e tudo mais. E resumindo, eu falei meia hora com eles sobre o negócio e 2h30 com eles sobre o casamento. Eles estavam vendendo aquela propriedade para se separar. Porque qual o motivo? Não sei, não existia motivo. Simplesmente não tinha mais saída para eles.
Aí eu falei para eles, olha para os seus 3 filhos. Tinha uma pequenininha, um maior e um menor. Falei, olha para os seus filhos. O que vocês querem? Vocês querem que eles vivam longe de vocês? Eu acho que tudo pode ser ajustado, conversado, e nem era algo grave. Era às vezes o enfado do dia, as questões. E resumindo, a Márcia me ligando, já era 3 da tarde, no sábado, eu falei, já vou. Tô chegando, né? E resumo, eu conversei com aquele casal, a gente não vendeu a chácara deles, eles se reconciliaram, hoje estão servindo a Deus, estão na igreja, estão felizes, a família toda reunida. Então, resumo, a do Campo Imobiliária não vive só de negócios. A gente faz negócios, a gente ajuda as pessoas a comprarem e a venderem, realiza os sonhos delas. Com esse êxito, a gente consegue realizar o nosso sonho, a gente consegue estar aqui. Então, se a gente for trabalhar só por dinheiro, o que faremos quando tivermos? Agora, se a gente tem um propósito, se é algo maior, se a gente tem uma visão, se a gente tem um trabalho sério, mas com o propósito de abençoar pessoas, de ser abençoado por elas, as coisas vão fluir muito mais. Então, esse espaço novo é fruto disso, né? Fruto de pessoas que passaram pela do campo, é fruto do nosso trabalho, é fruto das palavras liberadas sobre a minha vida, sobre a vida da Márcia, ainda quando eu nem era corretor. Um dia eu estava na igreja e o irmão Rodrigo estava pregando e ele falou assim, Deus vai fazer isso na sua vida. E eu estava sentado no banco, olhei para minha roupa, olhei para o meu calçado, olhei para mim e falei, impossível, pensei comigo, impossível esse dia chegar. E hoje estamos aqui, né, abençoados. O Laércio, por exemplo, era um cara que não queria ter filhos, por exemplo. Não acreditava em Deus. Hoje está ali, o maior tesouro dele está ali no colo dele, né? E eu, todas as vezes que nós saía para olhar o imóvel, às vezes eu parava o carro e falava para o Laércio, vamos ler essa palavra aqui. E eu começava a falar da palavra para ele. Meia hora parado na beira do ABR 282. Mas deu frutos. Nós tínhamos um propósito, né? O Thiago, que está aqui também, o Vitor, toda a nossa equipe, os corretores, o Jonas, o Giovanni, que está aqui, a Sandra, a Camille, a Márcia, o Lucas, a Helena, que já vai fazer parte da equipe da do Campo Imobiliária, com 8 anos, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero dizer que sem o trabalho da nossa equipe, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado a cada um, Deus abençoe. E agora temos uma oração final com o pastor Roberto e a gente já finaliza. Agradecemos ao Luciano por compartilhar conosco a sua mensagem e por nos permitir celebrar esse momento tão importante. Antes do ato oficial de inauguração, convidamos o pastor Roberto Pelim para conduzir uma oração e bênção sobre esse novo espaço, sobre as pessoas que aqui trabalharão e sobre todos aqueles que passarão por esta empresa, em busca da realização de um sonho. Muito bem, bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar aqui o Luciano, Márcia, por essa grande vitória de Deus para vocês e dizer para vocês que o Luciano e a Márcia são pessoas, todos sabem que estão aqui porque amam eles, né? Mas são pessoas maravilhosas, pessoas queridas e que o projeto de Deus é muito grande ainda na vida deles. Eu quero ler a palavra de Deus, todos estamos ansiosos para conhecer o espaço, né? Vamos ler então a palavra de Deus que se encontra no Salmo 127. Diz assim a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Esse salmo é a palavra de Deus, fala muito forte no nosso coração. Primeiramente, a gente vê a história, eu escutando a história, e acompanhei uma parte desde 2016, agora domingo faz 10 anos que eu estou aqui na cidade, e eu acompanhei a história do Luciano, da Márcia, a prosperidade, e nós vemos o esforço deles, nós vemos toda a dedicação, o esforço, mas a própria Bíblia aqui está falando que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em outras palavras, o fundamento é Deus. Deus é o fundamento de todo o empreendimento. Tem que ser, para dar certo, para ser duradouro, ser abençoado, Deus tem que ser o fundamento do empreendimento. E sendo Deus o fundamento do empreendimento, Ele dá o crescimento, Ele dá a bênção, né? A Bíblia está dizendo aqui que em vão, né, seria então trabalhar os que edificam a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, primeiramente, Deus é o fundamento, depois Deus é o que guarda, né? A proteção divina sobre o empreendimento vem das mãos do Senhor. E nós vemos aqui os irmãos aqui falando, e vocês observaram nas palavras deles que eles sempre estão falando de Jesus, de Deus, colocando Deus na frente, honrando o nome do Senhor. E isso glorifica a Deus e também dá exemplo, né, para outros se apoiarem em Deus. Tem muitas pessoas que se apoiam apenas no seu entendimento, no seu conhecimento, na sua habilidade, e esquecem. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 15, versículo 5, que sem mim nada podereis fazer. Então, você e eu não somos nada sem Deus na nossa vida. Nós dependemos 100% do Senhor. E temos que fazer a nossa parte como os irmãos fizeram. E o versículo 2 assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois ele assim dá aos seus amados o sono. Deus é que honra, né? Ele honra, quer dizer, vocês vão fazer a parte de vocês, mas vocês vão descansar, porque Deus vai dar o crescimento e a prosperidade, vai honrar, como vocês estão sendo honrados hoje aqui, com todos os familiares, amigos presentes aqui. Também a Bíblia fala da família. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Não somente família, mas o propósito aqui de vocês, eu ouvi principalmente esse testemunho por último aqui, é abençoar pessoas, né? Tanto a família de vocês é abençoada, como dos corretores, das pessoas. Então o propósito principal é abençoar pessoas ser felizes. Eu vi o corretor falando aqui, vocês falando, que o principal objetivo é ver as pessoas felizes. E é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala da família. A Bíblia diz que, como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Quer dizer, o arqueiro, ele pega a flecha, ele tem um alvo determinado. Ele tem um alvo para alcançar. Assim, vocês estão também colocando a flecha chamada Lucas, né, e a Helena já no arco, dizendo: eu quero que vocês vão chegar lá naquele lugar. Que Deus abençoe Luciano, Márcia, que Deus possa abençoar vocês, e a Bíblia Sagrada dá esse conselho para nós, dependermos de Deus no nosso empreendimento. Eu olho para a história de Israel, quando eles foram entrar na Terra Prometida. Eles mandaram 12 espias. 10 espias voltaram, eles olharam a terra que Deus tinha prometido para eles. 10 espias vieram com uma notícia negativa, dizendo: olha, nós somos como formigas perante os gigantes que tem lá. Eles se menosprezaram. Eles esqueceram do que Deus tinha falado com eles, das promessas de Deus. Eles falaram: olha, aqui está o fruto da terra, um cacho de uva carregado numa haste, com 2 homens carregando. Esse é o fruto, mas a terra é muito grande, os muros são muito altos, os homens são gigantes. Mas 2 daqueles 12 voltaram com uma outra mensagem, dizendo: não, Deus prometeu, Deus vai nos entregar nas nossas mãos.
Deus é maior do que o problema. É isso que eles falaram. Deus é muito maior do que os gigantes que vamos enfrentar lá. E assim eles fizeram. Venceram a batalha. E esses 2 homens, os 10 morreram no deserto. Mas esses 2 homens, com 84 anos, eles eram tão fortes quando eles foram espiar com 40 anos. Josué falou, eu com 40 anos, eu entrei lá. E a mesma força eu tenho hoje com 84. Deus dá força, Deus honra. Deus abençoa aqueles que confiam inteiramente nele. Que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração, né, pelo casal e também por todos que estão aqui, e vamos pedir a proteção de Deus sobre esse ambiente. Quero chamar os filhos para vir aqui e nós vamos orar. Quero pedir para você, orar é falar com Deus, né? E Jesus disse, tudo que pedindo em meu nome, crendo, recebereis. Então, feche os teus olhos, meu amigo que está aqui, estenda uma das mãos, pelo menos, em favor desse casal, desse empreendimento, e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, na tua santa e gloriosa presença estamos nesta manhã. Estamos honrando o teu nome, glorificando ao Senhor, pela vida do Luciano, da Márcia, da família, e por esse empreendimento, Senhor, que eles colocam nas tuas mãos nesta manhã. Estamos aqui agradecendo ao Senhor por essa grande vitória, pedindo a bênção da proteção divina sobre esse ambiente, pedindo que o Senhor venha mandar a bênção da prosperidade, enviar bons clientes para eles, repreender o mal, repreender as pessoas más, e venha colocar pessoas boas no caminho deles, e que a bênção e a porta aberta, que a prosperidade do céu venha sobre eles. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você acredita, né, nos dons espirituais, mas uma semana que eu estava aqui em Maravilha, e num culto, eu enxerguei com meus olhos espirituais. Deus me deu uma visão, que uma porteira se abria na frente do Luciano. Eu desci do altar da igreja e fui até ele e falei, Deus vai abrir, não uma porta, vai abrir uma porteira. E depois passou-se anos, esses dias nós conversando, ele falou, lembra, pastor, daquilo que Deus lhe mostrou? A minha renda hoje é só com porteira, é com fazenda, é com chácaras. E eu disse, glória a Deus por isso. O nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe Luciano, Márcia, muita bênção, muita prosperidade, que todos que estão aqui desejam para vocês sucesso em tudo. O sucesso de vocês é a minha alegria. Muito obrigada, pastor Roberto Pelim. Chegamos agora ao momento mais aguardado deste dia. Márcia, Luciano e equipe do Campo Imobiliária, convido vocês para se dirigirem ao local de ato de inauguração para realizarmos o corte da faixa, simbolizando oficialmente a inauguração da Do Campo Imobiliária. Declaramos oficialmente aberta a Do Campo Imobiliária. Sejam todos muito bem-vindos. Pega a estrada, chega mais, vem comigo. No interior tem sonho bom e chão, amigo. Luciano apresenta as terras com clareza e noção. Fazenda, casa, sítio, chácara na palma da mão. Mostra cada detalhe com respeito e verdade, pra você enxergar o campo com segurança e liberdade. Em Maravilha é a base, o escritório e a missão. De lá ele sai pra mostrar cada oportunidade.
pontuação e controle manual, imagem de arrepiar. Você vê o terreno inteiro antes de decidir comprar. Do Campo Imobiliário, a Luciana apresenta pra você. É visita e informação pra você se planejar, fazendo sítio e chácara no interior pra viver. Do Campo Imobiliária, só assistir pra entender. Do Campo Imobiliária, Luciana apresenta pra você. É visita e informação pra você se planejar, fazenda, sítio e chácara no interior pra viver. Do Campo Imobiliária, é só assistir